Olá, meus amigos, ValeCast, e hoje estamos estreando a temporada 2, uma nova temporada, novos episódios. A primeira temporada simplesmente arrebentou. Eu tô vendo hoje aqui uma pessoa aqui extremamente elegante, né? Muito diferente da minha pessoa, né? Júlio, por que você tá tão elegante assim, rapaz? Olha, né, eu não podia deixar de vir assim formalmente preparado para a qualidade e a nobreza aí dos nossos amigos do episódio 2, né? Que são os nossos advogados condominiais. Né? Então, agora tá explicado. É uma homenagem que eu estou prestando aqui para o nosso primeiro convidado, e eu vou fazer um spoiler, né? Temos muita gente boa vindo por aí. Muita gente boa mesmo, Só faz a apresentação inicial e aí eu conto quem vem por aí. Quem que nós estamos trazendo hoje? A gente está trazendo hoje, para abrir essa temporada 2, o presidente da Comissão de Direito Condominial de Jacareí. Entendeu? Ele é advogado aí, proprietário, juntamente com a esposa dele, da ADM Veloso, doutor Marcos Veloso, juntamente com a Adriana Veloso, que já dando spoiler, é uma das nossas próximas convidadas aqui do ValeCast. Um prazer ter você aqui, Dr. Marcos. Mande as suas considerações iniciais, meu amigo. Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Para quem está assistindo, não tem uma determinação de horário, então primeiro agradecer o convite feito pelo Jaime, pelo Júlio, para comparecer, para poder falar um pouco sobre associações, um tema assim muito relevante, algo que a gente atua no dia a dia e de suma importância, porque é uma modalidade de moradia utilizada por muitas pessoas e a gente fica sempre lisonjeado de receber um convite para poder falar a respeito. É um prazer estar aqui. Um prazer é nosso, estou muito feliz de estar falando sobre associações de moradores, até porque eu tenho um condomínio, eu tenho um imóvel que está dentro de uma associação de moradores, e para mim vai ser ótimo conhecer melhor todas as regras, as características diferenciadas de um condomínio comum, né? Sim. Vai ser muito bom. Você mora em associação, Júlio? Não, eu não. Eu tenho uma casa de veraneio dentro de uma associação. Isso é legal. E normalmente no litoral tem bastante, né, Marcos? Eu resido dentro de uma associação, a gente sabe que é uma modalidade que o mercado tem um apelo muito grande para esse tipo de moradia, muito em decorrência da segurança que ela oferece a quem é adquirente, proprietário dentro de uma casa, dentro de uma associação. Então, no litoral tem um apelo muito grande, região da Serra, Mantiqueira, Campos do Jordão, em São Paulo e todo o Vale do Paraíba. Muito legal. Marcos, como que surgiram as associações? Bom, como eu havia introduzido, é uma modalidade que o mercado acabou verificando, né? A demanda que existia de moradia e uma moradia diferenciada, que pudesse ter uma segurança, que pudesse implementar através dos adquirentes uma infraestrutura de lazer. Então, o que aconteceu? Eu acho que em determinado momento, os loteadores ou aqueles empreendimentos, percebendo isso, focaram para regiões um pouco mais distantes do centro da cidade, em adquirir terrenos, né, glebas de terra, áreas extensas, fazer o parcelamento do solo, abrir ruas, chegar até o poder público, regulamentar isso, fazer um controle de acesso, fechamento de perímetro e vender esses lotes dentro daquele fechamento de perímetro. Isso com um valor agregado muito maior para o mercado, porque, em tese, você tem a infraestrutura que você não tem lá num bairro fora, né, que não tenha o controle de acesso, fechamento de perímetro. Então, acho que o mercado exigia um produto diferenciado nesse tipo. O tempo fez com que regulamentasse essa situação, se iniciou lá atrás, e aí, com o passar do tempo, existia uma quantidade tão grande de pessoas que procuravam esse tipo de moradia, de construir uma casa dentro de uma associação, dentro de um loteamento. A gente chama de condomínio de fato, porque é um condomínio de fato, né? Diferentemente do condomínio de direito, condomínio edilício.
Então, existia um apelo muito grande. E esse apelo foi acabando... o mercado acabou se adequando a esse apelo e ofertando esse tipo de moradia, esse tipo de aquisição para aquelas pessoas que pensaram em migrar ou de um condomínio edilício. O Jaime muito bem sabe disso. Atua nisso o dia a dia, a expertise da administradora. Então, aquela pessoa que quis migrar de um condomínio edilício, talvez para propiciar que os filhos pudessem ter uma liberdade maior, ou coisa que o valha, e aí eles acabaram sendo direcionados para esse tipo de empreendimento. Mas a questão, Marcos, é que a associação não é igual ao condomínio, né? Não, não é igual. A gente tem algumas diferenciações. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, lá atrás o empreendedor, aquela pessoa que vislumbrou naquele empreendimento, naquele formato de negócio, ofertar aquilo para o mercado imobiliário, ela verificou que o parcelamento de solo já existe, a lei, a 6766 de 79, que regulamentava essa situação. Então, o dono de uma gleba ia até o poder público, apresentava e validava todos os projetos de um loteamento, né, junto à esfera federal, estadual, municipal. Só que o que acontecia? Não existia essa modalidade. Então, em determinado momento, se aplicou, os municípios vendo também a mentalidade daquele empreendedor em querer fazer esse negócio diferenciado, se adequaram através de legislação e mediante decretos que eram específicos para cada tipo de empreendimento. Então, a pessoa ia até o município, implantava, parcelava o solo através da lei 6766 e ia até o poder público, falava assim, olha, vocês adquirentes vão formar uma associação de adquirentes proprietários, ele ia até o poder público, regulamentava isso através de uma lei. Se o município não tivesse uma lei, ele até acabava propondo ao município de que fizesse essa lei para poder ter um IPTU maior, porque os terrenos são mais valorizados e tudo mais. Então é de interesse do município e existe uma cessão. O município ele transfere determinadas obrigações para a associação. Então, para o município é vantajoso. Então, Marcos, tem tipos de associação, né? Isso, só para terminar esse raciocínio, o que acontece? Quando se fez essa diferenciação do município, verificando que existia que poderia legislar para regulamentar as associações, eles fizeram as leis municipais de cotização dessas associações e elas foram surgindo. Então elas tinham a permissão do poder público municipal, que é o ente que legisla no tocante a isso, eles tiveram a possibilidade de fechar o perímetro, construir um muro, colocar uma guarita, fazer o controle de acesso, né? A pessoa ir lá, passar pelo controle de acesso. Naquela época, antigamente não tinha biometria, hoje tem. Onde eu moro, eu passo pela biometria. Então, na facial, né? Não é nem biometria, é na facial. Então, tudo isso foi sendo implementado com o tempo. Existem tipos de associação, né? Ou tudo é igual? Existe, o que acontece? A associação, ela diferencia, você falou até a pergunta, diferente de condomínio. O condomínio, a gente está falando de uma área totalmente privada, né? A gente está falando do condomínio edilício, o condomínio jurídico, né? Ele é uma área totalmente privada. Então, a gente está falando de unidades privativas que estão lá inseridas. Pode ser um condomínio de casas também, ou o condomínio de prédios. Então, nós estamos falando de uma área totalmente particular, onde você tem área comum, que na maioria das vezes, hoje a gente tem os condomínios clube, que daí tem uma infraestrutura magnífica de piscina, quadras, tem infraestrutura de salão, de beleza e tudo mais. Isso é um condomínio. Então, ele tem um regramento pelo Código Civil, ele tem a figura do síndico, de conselhos e tudo mais, e tem a taxa condominial. A associação é diferente, né? A associação, o que acontece com o condomínio de fato? Esse condomínio de fato, condomínio, né, que a gente chama de controle de acesso, condomínio de loteamento fechado. Esse condomínio de loteamento fechado, ele já tem uma outra infraestrutura. A gente está falando que às vezes existem diferenciações. Às vezes a gente olha, vê, acha que é associação e não é condomínio. Eu entendo o que o Jaime quis dizer. Mas na maioria das vezes é uma rua, são ruas, logradouros públicos. Então são ruas,
Só que o poder público concede àquela associação a mantença daquele lugar, o fechamento do perímetro e o controle de acesso. Essa é a grande diferença. que eu quis dizer, na verdade, é porque é o tipo de fechamento. Porque quando você tem o loteamento fechado é uma coisa, e quando você fecham ruas, como fazem por aí, são coisas diferentes, né? Vou te dar um exemplo prático aqui em São José dos Campos, que é o Jardim Apolo. Isso. Né? No Jardim Apolo era um bairro já antigo da cidade, um bairro nobre, valorizado, que depois de edificadas praticamente todas as casas, você não via, não tinha lote vazio no Jardim Apolo, né? Eles reuniram-se, formaram uma associação para fechamento do Jardim Apolo, do perímetro, justamente. É uma situação completamente diferente. São diferentes, né? Diferentes. Mas é uma associação. É uma associação. Mas ela tem uma modalidade de que ela se implementa depois já de estabelecida, todas as casas edificadas e tudo mais. É diferente do loteador que busca primeiro regulamentar como uma associação, um controle de acesso, fechamento do perímetro e depois vai vender os lotes. Ele vai lá vender para os adquirentes já no formato do empreendimento. Justamente, o formato do empreendimento já pronto. Então é diferente de você, no transcorrer de um período, transformar aquilo no loteamento fechado e você já adquirir aquele formato de negócio pronto. É que eles vão lá, fecham a rua do jeito que era, né? Do jeito que as casas estavam. No outro, por exemplo, o cara tem até regras do jeito que tem que construir. Justamente, tem código de obras, Isso. Então você vai seguir um parâmetro de construção. Na maioria das vezes, as associações elas colocam vedações do tipo não poder construir casas que não sejam de alvenaria. Então, existe uma padronização. E por que é feito isso? Por que existe um código de obras, como o Jaime bem lembrou? Para que exista uma valorização do empreendimento, que ele tenha uma padronização de moradia e que isso agregue valor à pessoa que fez a aquisição. O Júlio está falando, ele tem um lote ou uma casa, Júlio? Uma casa. O Júlio tem uma casa numa associação no litoral. Então, se você chegar e você verificar que se não tivesse, por exemplo, regras construtivas, poderia ser feito de qualquer forma e isso acaba, em certa medida, trazendo um problema no quesito de agregar valor ao patrimônio daqueles adquirentes dentro do perímetro. Então, existe uma padronização, uma forma de construtiva para que você mantenha arquitetonicamente de forma harmoniosa o empreendimento, né? As casas de um padrão, porque é um formato de negócio que a pessoa escolhe. E ainda tem um terceiro tipo, Marcos. Você já deve ter visto nessa ampla experiência que você tem, de até prédios que não tinham o Habite e montou a associação. Você já viu? Já vi, porque isso acontece. Eu vou te dar um exemplo também prático. Uma construtora, ela pega e ela entra numa recuperação judicial e depois numa falência. Aqueles adquirentes, eles podem formar uma associação, né, de proprietários para fazer a defesa dos interesses deles até terminar perante o empreendimento. Justamente, eles podem assumir a obra. Aliás, já aconteceu isso com Já aconteceu. Já me falou, muito bem lembrado, uma construtora que acabou falindo aí há alguns anos. Isso. Aí, né? Tinha um apartamento lá, né? Tinha um apartamento, a maior do Brasil, à época dos fatos. E aí pode ser formada uma comissão de proprietários, né? Uma associação deles, podendo até assumir, como o Júlio bem falou aqui, a continuidade da obra e o término da obra. Para você ver que não é igual, nunca, não são coisas iguais. Né? Não, é complexo. É complexo, tem muita... Existe diferença grande, né? Grande. Essa temporada 2 vai ter uma pluralidade de temas enormes aí. Mas me conta aí, como que funciona essa gestão de uma associação? Como é que é feita essa gestão da associação? É igual a um condomínio? A gestão é igual ou não? Não, ela é diferente, Júlio. Diferente. Ela é diferente. Por quê? Porque você, no caso do condomínio, você tem a convenção condominial, ela está lá, ela é registrada lá no cartório, quando a pessoa, o empreendedor, aquela pessoa que acaba instituindo o condomínio, ela faz o depósito lá da convenção condominial para que tenha publicidade para todos os adquirentes, condôminos, condôminas. Ela tem o RI, o regulamento interno, ela tem só áreas privativas, então, de forma indivisível, mas todos os adquirentes, todos os proprietários de unidades privativas
Na área comum, é uma área que pertence a todos, são compossuidores. Então, é um condomínio, são pessoas que têm... elas são proprietárias de unidades privativas e de toda a área comum de uma forma indivisível. Já na associação é completamente diferente. A gente já vai para uma legislação emprestada, muitas vezes, da legislação de condomínio. Você tem um estatuto, não é uma convenção condominial, mas tem como se fosse o formato de uma convenção condominial. O RI também, só que diferentemente, como o Jaime lembrou, também tem código de obras, se quiser ter um código de obras, tem algumas que tem, outras não, mas tem um código de obras. A forma de gestão é dada por um presidente, então é um diretor-presidente, então é uma diretoria eleita. Perceba aí algumas diferenças, né? Então, o condomínio, você vislumbra lá no artigo 1348 do Código Civil a responsabilidade direta do síndico no papel do síndico. Então, quando você vai falar de associação, você não vai encontrar isso de forma expressa, mas você empresta a legislação de condomínio para atribuir a mesma responsabilidade para um presidente de associação, tá? Então, quer dizer, em tese, daí, você tendo a associação, um diretor-presidente que represente com uma diretoria, tem um diretor-tesoureiro, coisa que não tem no condomínio, né? Não existe a figura do tesoureiro no condomínio. Então, de certa forma, se você for vislumbrar em termos de responsabilidade, a associação, ela divide um pouco, não que seja de forma expressa, ela divide um pouco mais a responsabilidade, enquanto que o condomínio, ele atribui toda a responsabilidade nas costas do síndico e da síndica. Então, você acha, Marcão, que a legislação não foi criada para a associação? O que acontece... Você está fazendo equiparação, mas só que não foi, né? E sim, o que acontece é que, assim, existe uma alteração legislativa, inclusive foi motivo de um tema que foi decidido pelo STF, e aí foi feito um marco temporal que se equipara, de certa forma, a associação a condomínio. Então, muita coisa é emprestada. Ela carece de legislação própria, específica. Então, para a convivência, para o dia a dia, para as questões que acabam ocorrendo, acontecendo dentro da associação, que muitas se assemelham ao que acontece dentro de um condomínio. Por quê? No condomínio você tem um condômino antissocial, você faz a notificação, você notifica, você manda uma notificação de advertência, depois você manda uma notificação de multa. O que acontece na associação? Se tiver também a figura de um associado que descumpre regras, ele vai ser notificado, advertência, multa. Então, o dia a dia, a forma de viver dentro da associação se assemelha muito à forma de viver dentro de um condomínio. Por isso é emprestada a legislação, a forma de fazer a gestão, que bem a pergunta que o Júlio fez de como se faz a gestão de uma associação, ela se assemelha muito ao condomínio, porque no dia a dia você tem questões que são muito semelhantes às questões que são enfrentadas dentro de um condomínio. Mas o gozado é que o condomínio não tem personalidade jurídica, a associação tem, né? O condomínio, né, diz que é uma pessoa jurídica sui generis, por não ter personalidade jurídica. É a única, aliás, do código. Isso, justamente. Então, quer dizer, existem algumas vedações para o condomínio em razão disso. A questão de você se buscar um empréstimo em nome da associação, ela se torna uma coisa um pouco mais palatável. O exemplo que o Jaime deu, essa diferenciação, ela impede, por exemplo, uma receita garantida em associação, enquanto o condomínio ele pode utilizar dessa ferramenta, né? Eu não sabia disso. É verdade. Isso é interessante. Justamente por causa dessa diferenciação. Por causa que a gente está falando, e acho que a diferenciação ela passa por uma questão, que seria a questão de como é a origem do débito. Então, o débito condominial e o débito associativo são distintos. O débito condominial pode dar direito a ter a garantidora e a associação não. Isso, porque a gente tem uma diferenciação aí, é uma situação que eu vou tentar passar de uma forma um pouco mais não tão no juridiquês para que a gente entenda. O
o condomínio, a taxa condominial, ela tem o que a gente chama de status próprio terreno. É verdade. Ele é próprio da coisa. A dívida é própria do imóvel. Do imóvel. Então, como ela é própria do imóvel, a direção que o Código Civil interpreta, e quando você vai ingressar com uma ação de cobrança, ela tem um rito, que é uma ação de execução de título extrajudicial. É um rito rápido, célere, você vai lá, se é citado, tem que pagar e tudo mais. Na associação é diferente, é uma ação de cobrança. Então, você ingressa com a ação com um rito diferente, você faz a produção de prova, com o cálculo e tudo mais, até a forma de defesa é outra. Então, são ritos distintos. Um é próprio terreno, o outro ele recai na pessoa, de forma personalíssima. Entendi. Só que tem um detalhe, que é muito importante, e existe um julgamento agora no STJ, tá? Que ele foi afetado com efeito de recurso repetitivo, que a gente chama. Então, ele suspendeu todas as ações que discutem essa natureza, esse tema no Brasil, para que ele decida a respeito e depois ele diga, olha, todo mundo que estava discutindo essa ação vai obedecer esse comando aqui, essa decisão que nós tivemos. Os dois podem ser executados, Marcos? Só para você ver. E aí, o que está se discutindo lá no STJ? O status próprio terreno para se dar a taxa associativa. Entendi. Então, se o STJ decidir em aplicar o status próprio terreno à taxa associativa, significa dizer que a gente vai ter a mesma natureza de ação para as duas taxas. Tanto de condomínio é o imóvel. Tanto o condomínio quanto a associação. Mas as duas podem ser executadas? Podem. As duas podem ser executadas. Em qualquer momento, não? Ele entra com a caminhão que tem 48 horas, aquele negócio, não tem? Não. Qualquer momento você. Assim, eu posso, por existe exemplo, uma associação, eu entrar, por exemplo, com um processo de execução direto? Não. Daí não, né? Não, a gente tem réguas, né? Sim. Então, um exemplo. Num condomínio, o cara tem uma régua de 1 mês para cobrar o inadimplente. Na associação, ele pode ter uma régua de 1 mês também, ou ele pode ter de 1 dia, porque a mora se dá 1 dia após o vencimento. Sim. Então, a pessoa que deve a taxa associativa, que deve a taxa condominial, 1 dia após o vencimento, ele já está em mora. A taxa associativa pode ser equiparada a rateio de despesas ou não? Sim, ela pode ser equiparada a rateio de despesas, mas perceba que o rateio de despesas, eu já me debrucei já com esse tipo de problema, onde as pessoas falam, eu tenho como discriminar aqui o que eu quero pagar. Não. Né? A mantença é do todo. Tem associações que elas fazem a captação de água, o tratamento e a distribuição de água. Entendi, não tem como. Como é que vai fazer isso? Mas não bebeu água? Justamente. Taxa associativa e taxa condominial. Taxa condominial é, sem dúvida nenhuma, rateio de despesa. Taxa associativa, por mais que a gente entenda que seria a mesma coisa, mas no fundo é uma taxa que você paga para ser associado, não é isso? Ou é diferente? Não, é taxa de rateio de despesa. Também? Não é para ser associado. Por quê? Porque você pega. Isso, você como administradora, você administra algumas associações Sim. na beira da represa lá. Sim. Você como administradora, você faz a previsão orçamentária. Faço. Né? Para apresentar lá no primeiro trimestre, dependendo do que fala o estatuto. Sim. Quando você faz a apresentação no primeiro trimestre dessa previsão orçamentária, ela é o custeio da mantença daquele local. Então, a taxa que vai ser colocada lá, o valor nominal daquela taxa, né, vamos se chegar a R$400, é para mantença do custo mensal daquela associação. Então, é taxa de despesa, rateio de despesa. É o custo que você tem mensal para poder manter. Você acha que a confusão está aí em chamar um de associação e outro de condomínio? Que se chamasse tudo de condomínio, evitaria essa confusão? Olha, eu chamo de condomínio, eu falo associação, porque assim, associação é a figura de proprietários. Perceba a diferenciação, às vezes ela é uma sintonia fina, mas perceba a diferenciação. A associação é o grupo de adquirentes, de proprietários dentro daquele fechamento de perímetro. E o fechamento de perímetro, o loteamento, é o condomínio de fato. Entendeu? Ele é um condomínio de fato, que é um condomínio fechado de lotes, né? Com lotes, onde você tem os adquirentes que, para fazer aquisição lá dentro, eles acabam aderindo à associação de moradores,
que é criada para fazer a gestão e fazer a manutenção do local através de uma administradora, com apoio de uma administradora. Exato, porque eu estou falando isso porque às vezes, né, existe uma confusão. Vamos pegar um clube social, né? Se você for ver o que paga de taxa associativa, ser sócio num clube também, é para manutenção do clube também, se você for pensar. Sim, né? sim. Seria basicamente uma taxa de rateio para cobrir o clube, com certeza seria mais ou menos. E você pegar os estatutos do clube, é isso, né? Se você for verificar, associação e condomínio não é banco de investimento. Ele não está lá para fazer investimento, para capitalizar valores e investir. Não. É taxa de rateio para manutenção. O condomínio ele faz o rateio das despesas através da taxa condominial para bancar os custos mensais, e a associação é a mesma coisa. Sabe o que mata nessa história? Associação, o Marco sabe disso. Quando a gente vai fazer a administração de associação, tem como os mesmos relatórios que tem condomínio, que é a prestação de contas, mas também tem contabilidade. E na contabilidade, ativo, passivo, receita e despesa. E lá apura déficit, superávit. Então, assim, coisa que em condomínio você não faz isso. Não. Né? Então, gera uma certa confusão, né? Acredito que existem situações que vão pacificar esse tema. Uma delas é esse julgamento do STJ para dar o status próprio terreno, e uma outra situação que foi o tema 492 do STF. Tá? Eu não sei se a gente vai falar um pouco a respeito dele. Não, seria legal. Tá? Então, o tema 492 do STF, o que aconteceu? Em 2020 foi dado uma decisão, né? Se chegou a um recurso lá, onde falou, olha, para todos os processos no âmbito nacional, nós vamos decidir a respeito da taxa associativa aqui. Por quê? Porque muito se alegava que era inconstitucional, porque você não pode manter a pessoa associada, por causa do artigo 5º da Constituição Federal. É aquele negócio da confusão do clube que eu falei para você. Isso, mais ou menos. Eu acho que é errado, que é taxa de condomínio, sim. Né? Só mas diga, Julio. Qual que é o dilema? Eu não entendi. O dilema era o seguinte: muita gente, antes da decisão do STF, do tema 492, existiam pessoas, não muita gente, pessoas que, tanto é que se chegou um recurso lá, do interior de São Paulo, e que ele teve o que a gente chama de efeito, não é erga omnes, porque não é para todo mundo, mas para todas as pessoas que tenham um processo versando sobre o mesmo assunto. Ficaram suspensos para que se decidisse. Que era a pessoa alegar que ela não era obrigada a se manter associada ou se associar. Como se ele pudesse tirar o terreno dele. Isso. Do perímetro. Você consegue tirar a inserção física de um lote dentro de um perímetro fechado? Impossível. Ridículo, né? Então, de certa forma, o serviço ele é disponibilizado, que a gente chama, para todos. Não tem como. Para todos. Não tem como você desassociar um serviço prestado. O exemplo que eu te dou, uma portaria de suma importância, claro, que traz segurança. É aquilo que 99,9% das pessoas procuram hoje em dia, que é segurança. Uma portaria com controle de acesso, com ronda, com pessoal capacitado e tudo mais, ou uma portaria eficaz que faça a entrada e a saída por clausura, com controle facial. Aí o morador fala, não quero. Como é que ele vai falar que ele não utiliza o serviço? Não tem Se como. roubarem minha casa, está tudo bem. Não dá, né? Não dá. Então, de certa forma, o STF, no tema 492, ele veio para descer uma decisão a respeito disso. Então, ele colocou um marco temporal, que seria em julho de 2017, onde, antes de 2017, aquelas pessoas que estavam discutindo judicialmente isso, as associações poderiam cobrar desde que tivesse uma lei municipal regulamentando, que é aquela que eu comecei na nosso bate-papo aqui, que eu comecei a falar, que é uma lei municipal que regulamente as associações e tal. Então teria que ter uma lei municipal regulamentando isso, antes de 2017. Posterior a 2017, desde que os atos, né, constitutivos da associação estejam regularmente registrados em cartório competente. E aí você chega, você adquire e pode cobrar
de forma natural, normal, o serviço prestado. O que impede uma associação de ser condomínio é uma lei municipal? É difícil você colocar essa situação, Jaime. Vou te dar um caso, um exemplo também prático para a gente poder ver como é difícil isso. Tem uma associação no Vale do Paraíba que conseguiu se transformar em condomínio. Isso é raríssimo. É raríssimo. É raríssimo. Por quê? Incorporando as áreas públicas? Não, aí é que tá, Júlio. Esse é o pulo do gato. Não tinha área pública. Era uma área totalmente particular, era uma fazenda, né? Onde as pessoas fizeram parcelamento, né? Dividiram em lotes, vários adquirentes, todos amigos, conhecidos, né? De um ramo só de atividade, acho que engenheiros. Tudo bem. E aí eles adquiriram, só que tinha rua, lá eles construíram rua, construíram piscina, era um clube praticamente com as casas de umas chácaras para passarem final de semana tal, e tudo mais. O que eles fizeram? Através do REURB, que é uma lei que regulamenta, né, a ocupação urbana, eles transformaram em condomínio. Por quê? Porque toda a área era particular. Então, agora é convenção. Eu, inclusive, nosso escritório que fez a convenção condominial deles. Nós fizemos esse primeiro instrumento jurídico para eles se transformarem. Fiz a assembleia de instituição do condomínio e tudo mais. Por que as outras associações, e eu disse que dificílimo, seria praticamente impossível elas se transformarem em condomínio, como já me disse, você bem lembrou, por causa das áreas comuns, das áreas públicas. O cara não pode Se você tem uma rua lá, que é um logradouro público, você, em tese, precisa fazer uma audiência pública para que não apareça nenhum munícipe e falar assim, olha, eu não concordo que isso daqui seja doado para a associação. Na verdade, em determinado momento, o que você está falando que é público não foi privado. Porque quando você faz o loteamento, você tem que, quando vai criar essas ruas aí, que vai fazer essas ruas, é doado, né? Não. Você faz o seguinte, quando você faz o parcelamento do solo, as ruas continuam como logradouros públicos. Então, tem algumas associações que entram com liminar, por um exemplo, para o caminhão do lixo entrar lá, para recolher o lixo das casas. Mas quando você porque uma vez que fechou, a prefeitura a prefeitura ela faz uma cessão. Ela transfere várias obrigações, Júlio, para a associação. Não é só os benefícios. Justamente. O benefício é você poder fechar e controlar o acesso, por lei. Beleza. Você tem o direito de fechar, fazer um muro, colocar concertina, colocar portaria linda, maravilhosa, clausura e tudo mais. Então, ela te dá esse poder, o poder público te dá esse poder. Em contrapartida, você tem que fazer a manutenção da iluminação viária lá dentro. Eu tenho uma perguntinha entendeu? sobre o controle de acesso, que é o seguinte... Algum morador, algum cidadão pode alegar, não, essa área é pública, então eu tenho direito a entrar aí no seu condomínio? Desde que ele passe pelo controle de acesso. Então ele pode seguir, aí Mas, por exemplo, ele pode chegar a qualquer hora que ele quiser. Não, ele tem que passar pelo controle. Entrar lá. Ele tem que passar pelo controle de acesso e tem que estar submetido às regras lá dentro. Mas, por exemplo, se ninguém autorizar, mesmo assim, não, sem autorizar não. O poder de controle de acesso é dado. A concessão do poder do controle de acesso é dado do poder público para a associação. E a associação pode pôr as regras claras de quem entra e quem não entra. Então, o morador... Não, mas não pode impedir. Não pode impedir. Se ele passar pelo controle de acesso, o que acontece? Alguém acompanha ele. Um exemplo, a lei aqui de São José, né? Acompanha, a pessoa quer passear, quer ver como é que ela dentro. Essa pracinha aqui que é pública. Dá o documento para ele. Ele tem que passar pelo controle de acesso. E aí ele vai através de um ronda, um acompanhamento para poder chegar aí. Seja uma coisa razoável, de identificação visual, mas, por exemplo, ele pode omitir, não quero que... Não, isso não. Rosto, não. De forma nenhuma. Não. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte, Marcos, antigamente, você tinha um cara... Detalhe, respondendo a pergunta que você fez, quando faz o parcelamento do solo, o loteador, o empreendedor, ele pega e ele faz o seguinte, ele é obrigado a ter uma área institucional doada para o poder público e uma área verde destinada. Então, a rua continua logradouro público, só que daí ele destina uma área institucional ao poder público e uma área verde. Quem constrói normalmente é o loteador a rua. Isso. A infraestrutura é feita pelo loteador. O que significa destinar? É que ela está reservada e não pode ser... Ela é reservada para o poder público. Essa área institucional, o que acontece? Se o poder público quiser amanhã ir lá e fazer um parque, alguma coisa... Na maioria das vezes... Ele não pode construir lá.
Isso, na maioria das vezes é uma compensação, tá? Um exemplo, eu moro numa associação e aí ela fez uma área institucional em frente, ela adquiriu uma área e doou para o poder público. O poder público pode ir lá um dia e falar assim, ó, eu quero fazer uma creche aqui, eu quero fazer uma escola, né? Então a gente doa para o poder público essa área institucional para que ele possa, é uma compensação, é uma troca de interesses, né? Aquele loteador, ele tá ofertando algo diferente para o mercado. Algo que tem valor agregado maior. Ele não está vendendo um lote dentro de um bairro aberto. Ele está vendendo dentro de um loteamento fechado. Então, o que ele faz? Ele faz essa troca, essa compensação com o poder público. Ele é obrigado a ter essa mantença de área verde, que é destinada no loteamento, uma proporção para manter. Normalmente é fora do loteamento. A área verde, na maioria das vezes, às vezes é fora, às vezes dentro, Jaime. Tem vezes que é dentro, então existe uma proporção pela Lei 6766 que você tem que reservar para isso. E existe a área institucional, que ela é doada para o poder público para que ele, na eventualidade, queira fazer algum tipo de serviço lá ou coisa que o valha. Tem uma associação que a gente conhece, o poder público parece que, uma época ele chegou a fazer uma terraplenagem no local, próximo à divisa da associação, que ele ia fazer uma creche. Apresentou até o projeto e tudo mais, só que arrefeceu a ideia depois. O que eu não entendo é assim, quando você vai construir um condomínio normal, você tem um terreno, tá? E você vai lá, constrói os prédios, né, naquele terreno. Lá vai ter as ruas que dão acesso aos prédios e tal. E lógico que você constrói rede de esgoto, constrói tudo e coloca lá e faz seu condomínio. Faz a infraestrutura. Tudo certo. E você não tem nada do poder público aqui. Quando faz associação, é idêntico, porque era um terrenão que o cara tinha. Entendeu? E aí, o poder público não coloca nada lá dentro. Não coloca nada. E aí ele tinha só que essa rua que condomínio, o poder público não se mete, mas nessa ele se mete. E fala assim, não, isso aqui é meu, vai doar, entendeu? E vai entrar. Não é o jeito que a lei é feita, porque na verdade isso aqui os dois são condomínios. Se tivesse a mesma ótica, não evitaria todos esses problemas. Eu acho, Jaime, perfeita a pergunta, perfeita. Eu acho que esse tipo de situação vai ser pacificado e vai ser revisitado aí uma hora e ser colocado na legislação, porque a nível municipal, você tem toda a razão, entendeu? Porque quem faz toda a infraestrutura dentro do loteamento é o loteador. É ele que faz, a prefeitura não vai lá fazer calçamento, asfaltamento, não faz nada disso. Quem criou essas regras? Até mesmo a sinalização aérea, de rua, a sinalização de solo, quem faz é o loteador. Não é o poder público. O poder público não faz... O poder público ele não faz nada, ele faz a troca, ele fala assim, ó, eu tenho uma lei aqui, se não tiver eu faço a lei para você, eu faço um decreto no nome da associação e você pode fechar, e você para dar segurança jurídica justamente, e você vai poder ir lá e fechar portaria. Marcão, para você ver como que eu estou falando, que normalmente essas ruas são criadas e algumas coisas, eles doavam parte desse lote para empresa de energia, e hoje o condomínio é obrigado a fazer a manutenção desses postes, das obrigado lâmpadas. A fazer. Obrigado a fazer. Então nem isso eles fazem mais, nem isso eles entram para fazer mais. Então, como assim? Onde eu moro, por exemplo, quem faz a manutenção dos postes, dos postos de energia é o condomínio, a associação. Então mudou, eles mudaram a lei porque... A gente tem um carro lá que loca lá, que faz aquele que sobe, né, para poder fazer de forma, é lógico, com toda a segurança e tal. Mas é a associação que assume. Ela que assume esse ônibus. Ela que faz varrimento de rua. Tudo. Ela faz tudo. Ela que pinta as guias. Ela que faz sinalização de solo. Você está falando assim, no meu condomínio, o poste, eu acho que é da empresa de energia. Isso, depende muito, Júlio. Depende de como é feita a parceria entre poder público e associação e loteamento fechado. Perfeito. Tá? Principalmente prefeitura, né? Principalmente prefeitura. Tem alguns... Porque a prefeitura... cada uma tem a sua lei, né? Então tem algumas, por exemplo, de Igaratá, são bolsões residenciais. Então tem lá uma lei antiga, né? Aqui de Jacareí, acho que a primeira foi de 91, aqui em Jacareí, foi em 1991, a primeira lei. Olha para você ver, já existia associação, já existia previsibilidade desse negócio jurídico e já existia a lei já implementando e prevendo a cotização dos adquirentes
através de taxa associativa, taxa de rateio. É que o grande 91. problema é que quando eles montam esse tipo de loteamento, o problema é que eles não dão uma infraestrutura de esgoto e algumas coisas, estação de tratamento, e por isso que inviabiliza esse tipo de coisa aqui. Quando se tem isso dentro do projeto, a prefeitura não regulariza enquanto não se faz essa infraestrutura, para que não tenha o problema de um loteamento meio clandestino, ou que esteja em desconformidade com a lei, depois, justamente. Porque se você perceber, existe isso. Infelizmente existe. Existe na zona rural, às vezes a pessoa vai lá, ela pega uma área, uma gleba. Eu já vi isso. Em São Paulo, eles montam um stand, vendem, acabam piquetando a área em lotes, vendem sem a mínima infraestrutura. Isso é ilegal, é clandestino. Né? Isso não está regulamentado por lei. Ele não utilizou. Boa parte não sabe. Justamente, ele não parcelou o solo mediante a lei, não fez nada disso. Ele não foi até o poder público procurar regularidade. A maioria não sabe. Porque às vezes você entra dentro de uma associação e você não tem a obrigação de saber aquilo que a gente está aqui explicando, sentando, falando, explicando para todo mundo que queira assistir, que queira se inteirar desse assunto. Tem muita gente que entra e acha que é um condomínio normal, que é condomínio, acabou. Então, porque isso aí foi criado porque eles confundiram, eu vou ser muito franco, que eu acho, o loteamento fechado com o loteamento aberto. O loteamento aberto, obviamente, você tem que ter as ruas lá e doar poder público para o cara poder circular livremente. Agora, no loteamento fechado, não. Então, houve uma confusão, fizeram com uma lei única, entendeu? Fechado, aberto, me explica isso. Não, o loteamento aberto é a rua, é a rua. Outro exemplo que eu vou dar para você, tem é só um lote, se a pessoa, um exemplo tá que eu te rua, dou, um exemplo. Se você tem um loteamento aberto, que foi, ele nasceu assim, Exato. E aí de repente as pessoas foram lá e irregularmente fecharam, é legal. Não pode. Simplesmente pôs o perímetro não pode, lá e não falou, pode, é meu. não pode. Tá, tem que estar sustentado com uma base jurídica. Tem que ter solidez para se fazer isso. Mínimo de documentação. Justamente, você tem que ir até o poder público, utilizar uma lei municipal, ter um decreto em nome da associação. Mas o comprador leigo, como é que ele identifica isso? Excelente pergunta. Sempre a orientação é extrair essas informações de um corretor, de quem está ofertando aquele negócio para a pessoa, tentar extrair. Se não tiver essas informações, vai até o cartório de imóveis, né, de registro de imóveis, pede a matrícula mãe do empreendimento, ela é o histórico do empreendimento. A pessoa lê a matrícula mãe, ela vai ver o histórico do empreendimento, como que ele nasceu, de que forma ele surgiu, né? Se ele está lá prevendo que os adquirentes vão se associar através de uma associação Vale do Sol, entendeu? Então, vá até o cartório de registro de imóveis, você está adquirindo um bem, e na maioria das vezes, quando se adquire um bem dentro de um condomínio fechado, é um bem de valor alto, né? Porque é um valor agregado muito alto. Você está adquirindo algo com uma infraestrutura pronta, com portaria, com áreas de lazer. Tem associações que tem piscina, quadra de tênis, salão de festas. Loteamento aberto, né, Marcos? Você não pode simplesmente ir lá e colocar uma infraestrutura de segurança e controle de acesso. Não pode. Entendeu? Não pode. Essa é a grande diferença. Uma coisa é você estar amparado pela legislação e a outra é você querer usar a modalidade daquilo que é amparado pela legislação, só que em desconformidade com a lei. Você juntar lá meia dúzia, tá lá no bairro, eu tenho uma casa num bairro qualquer aqui, aberto, tal e tudo mais, eu me juntar com algumas pessoas e falar, vamos fechar aqui, ninguém mais entra, vamos controlar o acesso, né? Não dá, isso não pode ser feito. Para mudança em associação, a eleição mais importante, na minha opinião, é agora, para prefeito. Porque é onde muda, que poderia mudar esse tipo de visão para fazer a equiparação com o condomínio. Sim, a legislação de São José é muito boa, né? Existe lá todo o regramento de que forma você tem que fazer, de que forma você vai implementar. A legislação de São José é muito boa, de Jacareí, na maioria das vezes, de Igaratá. Então, o que acontece? Se você tiver a legislação, você seguir a legislação para que você faça isso, você consegue fazer a moradia estar sólida, sem nenhuma intercorrência jurídica, medo de alguma coisa. Mas é possível uma associação transformar em condomínio, né? Você já fez isso? Dessa forma aí, forma, se a gente estiver falando somente de uma área privativa. Então, se você tem uma fazenda, se você tem chácaras, área pública não. Tá. Área pública não, porque você
Você depende Então, mas da daí- coletividade para poder ter anuência. Mas daí a não- praia uma mudança tem de algumas lei- concessões de marinha. Tem etc. concessões. Aí é diferente. Você tem a concessão, por exemplo, de uma ilha ou coisa que o valha. Então você faz uma cessão de direito do poder público de uso por um determinado período, durante 20 anos. Então, em tese, você é obrigado a fazer a manutenção. Em tese, não. Né? Você é obrigado a fazer a manutenção do local, que seja no tocante à preservação, né, do meio ambiente. E você pode usufruir daquela concessão que é dada por você. Mas eu acho que quem monta a lei, uma municipal, agora que monta as leis municipais, eles poderiam facilitar para transformar poderiam facilitar, colocar ela um pouco mais branda, né? um pouco mais branda, um pouco mais pensando na harmonização desse tipo de situação. Mas daí não tem que pegar gente que entende, Marcos, porque pegar, por exemplo, pessoas voltadas para condomínio, pegar o Marcos Veloso, pegar pessoas que já trabalham com associação para entender as necessidades, para poder fazer uma transformação dessa, que pegar, por exemplo, desculpa, com todo o respeito que tem com os vereadores, que não entendem nada disso. O que acontece é que às vezes você pode ter algum tipo de problema nesse sentido, mas acredito eu que legislação, se ela já tem a previsão, um exemplo, São José é uma cidade muito pujante. Então ela tem a região ali do Urbanova ali, umas associações gigantes. Tem. Alphaville, né? Tem associações gigantescas. Porque como que elas surgiram? Amparadas na legislação municipal. Sim, mas amparadas para serem associações. Isso, justamente. Né? Mas eles tinham que preparar uma lei, eles têm capacidade, deveriam ter capacidade para isso, para haver a transformação dessas associações em condomínio para evitar diversos problemas. Eu acho que isso aí seria o melhor dos mundos e queira eu, isso não esteja distante. Tá? Eu desejo que isso não esteja distante. Mas eu não vejo no programa político de nenhum deles. É isso que... Jaime, uma coisa eu falo para você. Não existe, eu não tenho esse número estatístico, mas muita gente mora dentro de associação. Muita gente. Se você for pegar a região de São Paulo e ir lá para Castelo Branco, nossa, você vai andar ali em Alphaville, ali, Tamboré, entendeu? Não sei se o meu número está certo, Marco, mas eu vou te falar. No Brasil, existe em torno de 1 milhão, entre aspas, de condomínio. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 650 mil, mais ou menos, são condomínios formados, como você falou, com características jurídicas, mas não efetivamente uma pessoa jurídica. E os demais são associações, é isso que eu tenho de número. Você imagina o universo de pessoas que residem dentro do... Então agora, não sei se esse número está certo ou não, isso eu ouço, né, falar muito, mas é 1 milhão. Então, é um universo. Eu uso esse argumento que você sabe... É um universo economicamente importante, né? Que faz com que o poder público ou o legislador se debruce uma hora para resolver, sabe? Essa questão de tipo assim, vamos equiparar tudo e não vai ter mais discussão nenhuma. É lógico, o STJ está se debruçando para resolver essa questão, o STF já se debruçou em 2020, mas vamos falar assim, vamos equiparar tudo? Né? Vamos equiparar tudo para não ter mais nenhum tipo de celeuma, nenhum tipo de discussão? Vai passar pela mão do legislador. Acho que o único ponto é esse que você mencionou no começo, da área pública, né? Não dá para você pegar e falar daqui a área, que a área... Talvez com uma legislação onde você chegue, o exemplo que eu vou dar para você compense aquele logradouro público em outra área. Em outra área. Entendi. Mata o assunto, né? Entendeu? Entendi, porque você que faz a infraestrutura das ruas. Você que mantém a infraestrutura das ruas. Por que é público? Né? Então você faz uma compensação. A associação surge e fala, dou uma área para você, numa área que de repente tem uma carência de escola, eu dou o terreno, eu vou lá e compro o terreno para você. Mas a prefeitura, quando pegou essas áreas como sendo públicas, quando montou, ela não deu nenhuma área para você. Você que foi obrigado a dar, de acordo com a lei, um certo percentual para que isso acontecesse. Para que isso acontecesse. Isso, Jaime. Eles não podem revogar isso e falar, não, já era de vocês. O que acontece assim, a título precário, não é a título precário, mas assim, as associações, elas estão lá, a mantença delas lá, elas passam por isso. Eu acho que você falou uma questão assim, muito cara para as associações, que é essa de acabar com qualquer tipo de celeuma, qualquer tipo de discussão. Não se chegar a isso até o poder judiciário. É você estabelecer uma norma. É igual e acabou. Entendeu? É condomínio, é forma de moradia, é edilício, tem natureza próprio terreno. Porque o que se discute, o que está embutido atrás disso tudo é o pagamento. Bom,
Eu agradeço a sua participação aqui, Marcos, entendeu? Foi muito boa, né, Júlio? Sim, muito aprendizado. Muito aprendizado. E aí, o que você acha que vai ser o futuro das associações? Bom, Jaime, eu que agradeço o convite de vocês. A gente sempre vai estar à disposição para poder falar, sanar as dúvidas a respeito. Eu quero acreditar que o futuro seja, que ele passe pelo caminho de que você havia falado, que é uma questão de equiparação, né? É uma questão de equiparação. Eu acho que fica muito mais fácil equiparar o condomínio de fato ao condomínio de direito, esse status ser dado para o condomínio de fato. O STJ está se debruçando nessa questão da natureza da cobrança, então vai pacificar essa questão, acredito eu, positivamente, né? A tendência é essa. O STF já pacificou uma questão colocando o marco temporal, então acredito que a tendência é essa, é você equiparar as duas coisas para a gente ter solidez jurídica. Já existe isso hoje em dia, mas a gente parar com qualquer tipo de celeuma no tocante à associação. Tá. O marco temporal, ele então é pacífico hoje... Pacífico, Jaime. De 2017, a gente antecede, o STF decidiu dessa forma, pelo voto do ministro relator Dias Toffoli. Em 2017, para trás, precisa de lei municipal que regulamente, que tivesse o município uma lei municipal regulamentando, e posterior a isso, os atos constitutivos registrados no cartório competente. Ah, isso tá bom. Isso é ótimo. Isso vai ser ótimo. Bom, É isso aí. e é isso aí, Júlio. Excelente. Quer fazer algumas considerações finais, Marco? Quero agradecer vocês pela oportunidade. O ValeCast, a gente sabe, trazendo informação para todo mundo, e é de suma importância isso. Eu acho que o mercado precisava disso e a gente sempre vai estar à disposição. Quando vocês quiserem chamar, a gente está aí para poder discutir e falar a respeito dos temas. Queria agradecer a sua presença abrindo a temporada 2. Isso. Ficou lisonjeado. É um prazer. E é um tema assim muito interessante, né? Muita gente desconhece, apesar de ter muita associação, né? E vamos fazer um pouco do spoiler aí que vem agora, né? Então, em breve aí, Dr. Tiago Natalio falando das dúvidas recorrentes na gestão do condomínio, Adriana Veloso, dúvidas dos síndicos na questão da responsabilidade civil, né, e da gestão, o Túlio falando sobre o condomínio possuidor antissocial, isso vai ser interessante. Muito. Quero ver o Túlio falar disso. O nosso querido Eduardo Rachid aí falando de eleições de síndico. Um abraço, Rachid, tivemos Também em breve. é complicado. Fernando Zito falando de um assunto bem polêmico, que é a possível legalização da maconha. Olha isso, Eita. né? Que isso impacta, né, nas unidades condominiais. Difícil. Isso aí só por Deus, né? Vamos ver. E a querida Ana Pretel, que vai falar muito de mediação de conflitos condominiais. Então Outra tem palavra aí também. os próximos convidados. Time maravilhoso. E vamos seguindo em frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jaime e Júlio. Isso aí, muito obrigado a todos. Obrigado. Não deixa de curtir a gente. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. A temporada foi aberta aí brilhantemente pelo Dr. Marcos Veloso, e a gente se vê na próxima.